Eu já quero aproveitar e chamar para a nossa entrevista aqui o deputado federal Evair de Mello, já dando bom dia para o deputado. Bom dia, deputado, tudo bem com você? Bom dia! Muito trabalho aqui em Brasília nesse chamado final de ano. Desculpa a expressão, está divertido, né? Porque o governo foi empurrando com a barriga, o próprio Congresso foi empurrando com a barriga, e nós temos agora 72 horas para fazer aquilo que nós fizemos durante o ano todo. Mas, enfim... Brasil? Nós estamos acostumados com essa pressão. Deputado, eu já quero começar trazendo aqui uma notícia que remete à sua participação como presidente da Comissão de Agricultura, e existe uma tendência aí, uma tendência não, né? A gente vê as investigações completamente abusivas, essa constante tentativa de intimidação. Agora o pessoal está usando o agro como pretexto de perseguição, inclusive fazendo uma conexão com o general Braga Neto. Eu queria ouvir do senhor, isso está afetando os trabalhos na comissão? Como que vocês estão reagindo a tudo isso que está acontecendo no Congresso? Olha, em hipótese alguma, porque qualquer jurista, qualquer parlamentar de bom senso percebe que essa retórica, inclusive pré-anunciada pelo Lula no passado, que eles iriam construir uma retórica para poder tomar o poder, aí sim, ela não fica de pé. Esse chamado processo do fim do mundo, né, que o STF está aí com essa construção, e aí essa narrativa construída, é construída mesmo, né, parece o mundo da fantasia de golpe, do envolvimento de militares, como se isso fosse tão simples igual eles parecem que eles acham simples isso. Mas nós tivemos um depoimento de semana muito importante que foi do Zé Múcio. Ou o presidente Lula demite o Zé Múcio do Ministério da Defesa, ou o governo precisa de rever completamente a sua discussão quanto a essa coisa de chamar o 8 de janeiro do pré-anúncio de um golpe que teria sido feito no final do ano passado. Portanto, completamente infundado e, claro, nós estamos assim, muito tristes, vou dizer triste, porque uma prisão igual do Braga Neto, né, eu queria ver um professor de constitucional, um professor de penal, né, o juiz de primeira instância defender essa prisão do Braga Neto. Isso traz instabilidade não só no campo penal, mas também no campo econômico. Você imagina uma multinacional, as empresas, os fundos, olhando para o Brasil, sabendo que nós somos refém de literalmente uma ditadura da toga, e que, na verdade, esse momento, o próprio dólar tem consequências disso, né? O próprio custo do Brasil, a própria inflação, essa desaceleração do nosso crescimento, ou se não é desaceleração, um crescimento menor do que aquilo que nós tínhamos potencial, é em função dessa insegurança jurídica. Porque na nossa história, assim, quando se tem a dúvida, quem vai arbitrar? Chama-se a justiça. Você vê a justiça brasileira indo nessa direção, rasgando a Constituição, rasgando os acordos, a própria jurisprudência, né? Eu acho que o Gilmar Mendes e o Alexandre Moraes tinham que tomar um café hoje pela manhã para eles se entenderem, porque o Gilmar recentemente escreveu dizendo que isso que o Alexandre fez é errado. E aí, é claro, eles tentam sempre achar um culpado e um responsável. O governo tem muita dificuldade em aceitar o crescimento, o tamanho e a competência do agro. Ele tem essa convicção interna que o setor do agro não votou nele e ele usa desse momento. Aí, claro, com essa conivência com a imprensa, mas com essa conivência com o judiciário. Eu digo um ditado que diz aqui na roça que é o seguinte: ninguém tampa pedra em árvore que não dá fruto. Então, o governo, com certeza, está tampando pedra junto com a imprensa e com o judiciário no agro, porque quando a maré abaixou, só o agro estava em forma. O agro continua crescendo e se empoderando naturalmente, porque o agro perdeu o medo de participar do processo político. Isso faz muita diferença, o que outro setor produtivo também precisa fazer no Brasil. Entendi. Fernando Conrado, tem uma pergunta para o deputado Evair? Você está mudo, só tem que colocar. Mudo. Eu acho que foi o pessoal que me mutou aí. Tá. Deputado, prazer em conversar com o senhor aqui. Quando o senhor fala, é até, não vou dizer também divertido, como o senhor falou, né? Um jurista de bom senso analisando a realidade do Brasil. Isso aí nós já se perdeu há tempos, né? Não existe mais jurista de bom senso no Brasil. Existem pessoas que ainda sonham que o mundo pode ser melhor, tal, pode existir isso. Não existe, né?
a gente sabe que depois de segunda instância o Brasil se transformou num balcão de negócios, ninguém do Ministério Público fala nada, nem o juiz fala nada, tá tudo passando por isso mesmo. E aí eu quero parabenizar o senhor, doutor, porque o que a gente acaba vendo diante desses fatos aí, como eu estava comentando aqui no início do programa, lá o Zeca Dirceu lá, querendo agora lutar contra a Faria Lima. Os caras estão dando aula para nós de como fazer a batalha, inventando inimigos imaginários, né? Agora o inimigo é o agro, o inimigo é a Faria Lima, né? Quando a gente sabe, como o senhor bem falou, que o que nós estamos vivendo no Brasil é um descalabro total com a justiça, que faz com que as pessoas, que os investidores não tenham mais credibilidade, não possam acreditar mais no Brasil para botar seu dinheiro aqui. E aí, a pergunta que eu quero fazer, eu acho que a gente pode começar a caminhar por aí, é parabenizá-lo por estar agindo diante desses descalabros, como no caso dos Correios, né? Trazer essa discrepância que a gente está vivendo no mundo das estatais, começar a combater tudo isso, porque assim, ó, o governo brasileiro, na minha visão, está no momento mais fragilizado, o Brasil está no momento mais fragilizado da história, está diante dos nossos olhos, o governo está no momento mais fragilizado da história. Se a gente não começar a atacar e apontar todos esses erros, vai ficar tudo passando por isso mesmo, porque a gente tem uma imprensa muito conivente com o governo, né? E agora falta muitas vezes para a chamada direita esses embates. Eu queria que o senhor colocasse aqui para o nosso telespectador como é que está essa situação do embate em relação aos Correios, deputado. Olha, se nós fôssemos um país minimamente sério, como nós gostaríamos, e grande parte dos brasileiros né, quando eu digo sério, falando do sistema. Essa questão do Correio, com certeza, já é comprovadamente o maior escândalo daquilo que nós não tínhamos dúvida. Ninguém, o próprio Geraldo Alckmin, ainda quando adversário do Lula, dizia que tudo que eles queriam era voltar para a cena do crime. Voltaram como uma nuvem de gafanhotos para fazer o ataque na coisa pública. Vocês podem pegar os números da economia, do déficit, da irresponsabilidade, do aumento de gastos, de custos. Isso mostra que o governo, fora o Haddad, que é o mordomo que está de plantão, o Haddad só está sentado na cadeira porque o convidado principal não veio, e aí o presidente falou, senta aí para a cadeira não ficar vazia. Sem empoderamento político, sem empoderamento técnico, o tamanho daquela pasta, ao invés de ter chamado o Roberto Campos no momento correto, há 24 meses atrás, Roberto, me ajuda, me orienta, você tem experiência com quem passou por uma pandemia, junto com o Paulo Guedes, você está no Banco Central, vamos trabalhar junto. Não, ele quis fazer o enfrentamento de retórica pela mídia. E aí, eles foram, na verdade, junto com isso, eu já falava isso desde a PEC emergencial, depois da PEC de transição, depois do arcabouço fiscal, que não ia ficar de pé porque, primeiro, vamos lá, não tem governo. Isso tem que deixar claro. O governo é um governo de cooptação. Então, não tem uma articulação, não tem uma liderança, os ministros não se falam. O presidente não trabalha, claramente ele é refém das opiniões da primeira-dama, ele mesmo admite isso, quem manda nela, ela entra em audiência, ela troca audiência, você não consegue falar com o presidente da República. Eu lembro, o Bolsonaro presidente, a gente falava com ele toda hora, trocava assunto, trocava opinião, conversava. Então, isso mostra os desmandos. Aí, ele alojaram a companheirada no BNDES, na Petrobras, nas outras estatais, e esse escândalo do Correio. Isso é um negócio que está escandalizado. Vamos lá, pegaram 7,5 bi das contas do Correio para pagar o rombo do Postales. O Postales, que quando teve esse rombo, o atual presidente era o advogado. Agora, os funcionários do Correio foram notificados que vão ficar sem 13º salário, possivelmente para o resto da vida, porque agora tem que recompor esse fundo que foi tirado pelo Correio. O Correio está respondendo uma ação, estava numa ação em aberto, desde o governo Bolsonaro, de 600 milhões de reais pelos funcionários. O Correio simplesmente desistiu dessa operação e pagou esses 600 milhões dessa ação. Caiu ligação aqui. A gente está te ouvindo, deputado. Mas eu pedi a imagem de vocês aqui. Mas a gente está te ouvindo bem. Aí, voltou. O presidente do Correio agora dá cargos a cliente do escritório da ex-mulher acusado de irregularidades. O presidente do Correio nomeia assessor investigado na Operação Lava Jato. Então, assim,
o Correios torna 3.200% a mais em patrocínio. Perfeito. Você imagina o escândalo que é isso. Então, isso somado, quer dizer, eu comecei esse debate sozinho, naturalmente, eu gostaria que o meu sonho era ver os telejornais, as capas de telejornais escancarando, porque isso, enquanto isso, eles estão debatendo esse filme que eles construíram do golpe. Ninguém fala em corte de gastos no governo, a reforma administrativa está quem. Então, e eu fico feliz, de certa forma, né, de ver o chamado mercado financeiro, aquele que assinaram a Carta pela Democracia, achando que iam salvar a humanidade com aquela carta, vendo a lambança que fez trazer essa nuvem de gafanhoto para dentro da máquina pública novamente. O mercado já precificou, já percebeu. Primeiro, o mercado precisa de confiança. O presidente da República, o Ministério da Fazenda e mais a equipe econômica não passam nenhuma confiança no mercado, por essa estabilidade. Os escândalos começam a acontecer. Embora a grande mídia não dê a repercussão que dá, por exemplo, no escândalo do Correio, eles sabem o tamanho disso. Eles estão com existem lágrimas nos olhos e lágrimas no coração. Eles sabem a lambança que fizeram. E isso está refletindo aí. Descrença no Brasil, desaceleração de investimento, atração de capital embora, o dólar disparando, o Banco Central, acho que bota mais 10 bi hoje, eu não sei quanto que vai estar colocando hoje para tentar segurar o dólar, mas a gente sabe que é o band-aid, né? Ele só pode tapar momentaneamente essa ferida, e o governo, volto a dizer, sem nenhum diálogo, sem nenhuma chance de cortar gastos e despesas para poder equalizar, para melhorar a vida dos brasileiros. Obrigado, deputado. Tem mais uma pergunta aqui do professor Eduardo, professor. Vamos lá. Saudações, Adriles, seja bem-vindo. Deputado, muito obrigado. É uma alegria estar aqui com um dos membros, né, do nosso Congresso Nacional, instituição que eu critico incessantemente. Mas eu quero te dar a chance agora de me explicar, né, qual é a nossa situação aqui. A gente está vendo isso que o senhor descreveu, viu, deputado? Narrativas absurdas de golpe, coisas que a gente olha e ri, né? Uma pessoa saudável ri. As alegações jurídicas são patéticas, são completamente ilegais. Já se escreveram 3 livros sobre a ilegalidade de todos esses processos. Mas do meu lado de cá, o que eu vejo, né, e muitas das pessoas que estão aqui comigo, né, é que nós estamos numa ditadura efetiva, completa. Nós temos prisões completamente ilegais, nós temos pessoas inocentes condenadas a 17 anos de prisão, nós temos o avanço de todas as pautas regressistas woke, numa violência em relação à postura e à vontade do povo. Está tudo às claras, está tudo evidente para quem tem olhos na cara, como o senhor bem descreveu, né? Está tudo às claras, é ridículo. Todavia, eles exercem o poder apesar disso tudo. Eles atropelam tudo. Quando eles não ganham no Congresso, eles ganham no Supremo. A nossa sensação é que nós estamos assistindo dentro de um gulag o desfile soviético de poder. E o que eu queria saber 2 coisas, né? Primeiro, se o senhor acha que existe alguma possibilidade efetiva, não em nível de discurso, em nível de ação efetiva, do Congresso trazer algum tipo de resistência a essa ditadura, que não é uma ameaça, eu friso, ela é uma realidade já há mais de ano, né? Já há mais de ano. Nós estamos num regime ditatorial. Diante dessa realidade, o que o Congresso pode fazer? Ou ele já não pode mais fazer nada, né? O que a gente pode esperar do Congresso? E outra, o senhor representa a turma do agro, que eu acho que é a turma mais, vamos dizer assim, mais forte, né? E mais que tem mais elementos para ter uma noção adequada da realidade no Brasil, né? O que a turma que o senhor representa está vendo em relação a isso? Eles ainda acham que a gente está numa ameaça, que talvez, se a gente não fizer nada, daqui a 10 anos a gente vai entrar numa ditadura? Ou eles têm noção da ameaça, por exemplo, que é a China, aqui comprando território brasileiro e se instalando por aqui? O que os seus eleitores, né,
tem de noção da nossa realidade, porque são duas forças importantes, né? Obrigado, deputado. Olha, a sua observação muito feliz e oportuna. E aí, rapidamente, explicar como a questão do funcionamento quanto dessas regras. Eu sou deputado, por isso eu estou na Câmara dos Deputados, chamada Casa Baixa. A Casa Alta é o Senado. Esse poder investigativo, esse poder punitivo, esse poder questionador, do ponto de vista legal, quem pode tomar algumas ações concretas em relação ao Supremo, na verdade, né? Aí nós temos que tirar parte do judiciário disso, é o Senado Federal, a competência do Senado Federal. Eu estou aqui desde 2015, participei do processo legítimo de impeachment da presidente Dilma. O impeachment ele nasce obrigatoriamente na Câmara. Essa investigação, esse enquadramento, né, colocar cada um no seu quadrado do STF, passa pelo Senado. Hoje o Senado, a conta tem que ser a matemática, né, para ser mais preciso, aritmética, vamos dizer assim, não tem número suficiente para tomar as ações e as decisões que nós precisamos para recolocar o STF na sua função constitucional. Eles já extrapolaram isso há muito tempo. A Câmara, você vê essa perseguição agora em cima do deputado Marcel Barrata. Estão tirando dos deputados o que tem de mais sagrado na atividade parlamentar, que é a tribuna, onde ele tem, por texto constitucional, a sua liberdade restrita. Né? Esse é o texto constitucional. Mas o deputado Marcel Barrata é só um de tantos outros. Temos outros deputados aqui sendo acionados porque chamaram o Lula de ladrão, disseram que o governo rouba, disseram que o Alexandre de Moraes é conivente com esse esquema de corrupção do governo. Se o parlamentar está perdendo essa prerrogativa, não é mais uma ameaça, já é claro essa punição. Infelizmente, a Câmara, eu digo que nós somos hoje, vamos falar números, talvez uns 150 deputados, que são minoria, né? não temos essa maioria para fazer esse trabalho de questionamento. Nós estamos aqui aguerridos, estamos enfrentando colegas nossos sendo punidos, inclusive pela própria justiça, mas nessa questão, esse freio de arrumação passa pelo Senado. Portanto, eu acho que nós temos que manter a vigilância. Eu não tenho expectativa que esse Senado dê um avanço nessa direção e tem que começar já de imediato uma grande campanha, vamos dizer assim, do setor produtivo, das pessoas de bem desse país, que depende do valor, depende da liberdade, para uma eleição maciça de senadores em 2026. A gente não pode esquecer de 26. Não está longe. 26 começou porque já acabou 24. Em 26, nós vamos recrutar os deputados e os senadores que vão fazer a nossa agenda nos próximos 4 anos. Portanto, um bom recrutamento, uma boa direção, vai nos ajudar muito. E o que está acontecendo? Eles querem tirar a rede social porque a chamada direita aprendeu a operar com as redes sociais. Aí eles querem agora as redes sociais, acabar com a rede social, tudo agora é fake news, para poder ficar na chamada grande mídia, que além de vender a ideologia que eles querem, naturalmente vive aí de milhões e milhões do governo federal. Então, é um grande esquema de conluio. E nós, historicamente, temos uma culpa, vamos dizer aqui, histórica nisso, nós sempre fomos muito submissos ao judiciário. Tratamos o judiciário como a grande verdade, a única verdade, a verdade absoluta. Não. O judiciário ele faz parte do nosso arcabouço, que é legislativo, executivo e judiciário. Ele, há muito tempo, todos nós ficamos refém do Ministério Público, ficamos refém dos juízes. Todo mundo tem medo de um processo, de uma ação. No Brasil, tudo se vai à justiça, porque também tem uma indústria que vive disso. Né? Tem muita gente que vive disso. E essa indústria tem um lobby muito forte. Portanto, essa é a minha reflexão para dizer o seguinte: nós estamos aqui lutando. Você vê, essa cassação dos direitos políticos do presidente Bolsonaro, isso é piada. Isso é piada. O Jair Bolsonaro, no mínimo, há 6 anos praticamente, desde que sumiu a presidência, a sua vida está revirada no extremo. Não tem nenhum de nós que aguentaria a vida ser tão vigiada igual a de Jair Bolsonaro. Não acharam nada. Não acharam digital dele nada. Estão tentando construir essa narrativa. Porque eles acham que, se tirar Jair Bolsonaro do jogo, a vida dele fica mais fácil, porque
é alguém que chegou ao poder e manteve a postura desse questionamento. E esse espírito nós temos que eleger o próximo Senado. 26 para nós é extremamente importante para que possamos ter no Senado gente equilibrada, de conhecimento, de responsabilidade e que tenha coragem, nesse momento, de colocar cada um no seu quadrado, restabelecer o fluxo e aí o Brasil possa seguir em frente. Perfeito, deputado Evair de Mello, queria te agradecer por separar um tempinho, eu sei que sua agenda está corrida aí de manhã, o senhor vai participar de uma coletiva de imprensa agora, mas obrigado, e a gente quer deixar as portas abertas aqui com relação aos pedidos de investigação e de apuração dos Correios e também da Comissão do Agro, portas abertas aqui no Show da Manhã, no Fio Diário, para qualquer programa nosso também, pode contar sempre conosco e, de novo, obrigado pela participação hoje, e um ótimo dia para o senhor. Agradeço a oportunidade, eu me somo a vários colegas nossos que estão aqui tentando dar o nosso melhor. Estou acionando aqui, o TCU precisa de trabalhar mais, a própria AGU precisa de trabalhar mais, porque a razão deles existir é isso. O Ministério Público deveria ser imparcial e realmente entrar nessas operações e fazer um clamor aqui. Parece a Polícia Federal, ela precisa de dizer que algumas coisas não dá para fazer. Ela não pode ser só ficar cumprindo ordens de quem acha que pode mandar. Está na hora de nós fazermos um questionamento do cumprimento do que a Polícia Federal faz, porque nós precisamos dela, é uma polícia de inteligência extremamente importante. Agora, ela não pode ficar a serviço de quem tem um pensamento ideológico. A Polícia Federal não pode ser movida por ideologia. Vocês vão ver. Mas, deputado, mas daí os deputados que deveriam estar entrando com ação contra todos os delegados fazendo coisas ilegais, contra os juízes estão fazendo coisas ilegais. Por isso que eu lhe parabenizei pelo movimento na questão dos Correios, porque todos os outros deputados, com raras exceções, não faziam porcaria nenhuma. Podemos fazer para mudar o Senado. Não, óbvio, não vai mudar nada. 2026 é tudo um grande sonho jogando adiante. Tinha que estar entrando com ação contra cada um desses funcionários públicos, processo nominalmente contra cada um deles, para que tudo seja investigado. Senão não vai existir. Ordens ilegais não se cumprem. Mas isso aí que o senhor está falando é 2 anos que nós estamos ouvindo isso. Eu lhe parabenizei porque o senhor está fazendo alguma coisa contra os Correios. A gente está no momento que o governo é o mais frágil da história. Agora é a hora que a gente tinha que ter qualquer deputado, qualquer um que a gente tivesse, entrando com uma ação contra os delegados fazendo coisa ilegal, contra o investigador que está fazendo coisa ilegal, contra o Ministério Público ilegal, processo contra todos eles. Foi assim que eles fizeram contra nós durante 5 anos. 5 anos, era processo todo dia. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. O senhor está fazendo, eu lhe parabenizei. Não, correto. Assim, e aí, realmente eu conheço você. O recrutamento não foi o que nós gostaríamos. Fazer esse enfrentamento exige você, primeiro, valores, depois conhecimento, depois ficha limpa. São critérios que precisam. Quem contrata mal, o resultado vai ser muito pior do que aquele esperado. Portanto, se nós somos uma minoria, deputados valentes, o nosso grande líder aqui nesse debate, por exemplo, você pega o deputado Marcel Van Hatten, o deputado Gai, o deputado Zucco, o deputado Nicolas Ferreira, né? Eu sou um operário que trabalho com ele, eu sou minoria. Estamos dando um trabalho danado, não está sendo fácil. O enfrentamento, a última vez que o Lewandowski veio aqui na Câmara, né, o enquadramento que o Lewandowski teve foi um negócio realmente, o ponto que o Zé Múcio essa semana falou, por isso que eu comecei o programa. Ou o governo demite o Zé Múcio, ou o governo. O Zé Múcio foi claro. O Zé Múcio, além de parlamentar que foi, passou pelo tribunal e hoje o ministro da Defesa. Mas quais processos já foram abertos, né, deputado? Tipo, isso aí não vai acontecer. O Lula não vai tirar o Zé Múcio. Eu vou tirar o Zé Múcio. Não vai. É processo. Eu só queria deixar um ponto aqui que o deputado ele está com horário, eu não sei se... Perdão. Imagina. Aí, deputado, se quiser encerrar, fica à vontade. Não, é só para dizer assim, a sua indignação é a minha. Né? Eu tenho 52 anos de idade, sou técnico agrícola, sou pai de 2 filhos, moro numa cidadezinha lá no interior do Espírito Santo, e nós somos minoria, mas a minoria que levanta cedo, se dedica, tem coragem e tem ficha limpa para fazer esse enfrentamento. Pelo seu trabalho, eu lhe parabenizei desde o início, tá, deputado? Vamos deixar bem claro aqui. Não, tá correto, estou cumprindo assim, para dizer assim, que nem tudo está perdido. Quando eu falo de 26, eu não estou postergando as ações, mas nós não podemos perder esse foco, porque senão a gente só vai debater 26 em 26, não dá tempo mais. 26, então esse debate tem que ser feito, e principalmente o setor produtivo no Brasil precisa de perder o medo de ir para a política.
O agro foi para a política e olha a força que a Frente Parlamentar Agropecuária tem, olha os resultados que nós temos aqui na casa, ou seja, e nós somos orgânicos, nós cuidamos do nosso setor, né? Cuidamos do agro. O outro setor produtivo precisa de vir, porque a política tem que estar ocupada por quem levanta cedo, trabalha, produz, emprega, pega crédito, corre risco. São essas pessoas que também têm que tomar a decisão no campo político. Infelizmente, por muito tempo nós não fizemos isso, outros interesses obscuros tomaram do poder, e hoje a nossa geração tem essa missão e tem essa responsabilidade. Perfeito, deputado. Obrigado, deputado Evair de Mello. Obrigado, um abraço, um ótimo dia para o senhor. Estamos aí, portas abertas sempre. Obrigado, viu?